Senhoras e senhores, boa noite. Mesa diretora, vice-presidente, vereador, secretário do vereador no Freio do Brasil da Mata, demais vereadores, presidente, servidor dessa casa, desculpa, amigos. Quero agradecer a presença de todos, grupo de trabalhadores que estão aqui prestigiando nossa sessão, demais, o presente, Mateus, guarda municipal. Queremos solicitar, pedir a Deus, orientação, sabedoria dos céus para que o nosso trabalho seja produzido segundo a orientação de Deus. Para concluir o seu trabalho dessa noite, peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio Toledo Costa, Jean Claude Alfa Costa, Manfredo Delfino Amaro, Erasto da Costa Rocha, João Bechara Neto, Valdemir Pereira Gama, Fábio dos Santos Pereira, Regina Viana de Souza e Valdemar Gomes da Silva. A recorda regimental declara o nome de Deus aberto à administração. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Salmos 124. Deus, nosso protetor e libertador. Não foi o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel podia. Não foi o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre nossa alma. Bendito Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Senhores vereadores, por presente, esse início de semana foi uma semana meio pesarosa na Casa de Reis, onde faleceu a senhora Ana Lúcia da Conceição de Sacramento, irmã do servidor, do pastor dessa casa, Alessandro. Faleceu também a irmã da senhora Eliane de Freitas. O falecimento dessas duas pessoas, entes queridos, parentes, servidores dessa casa, eu queria solicitar ao secretário que faça uma moção de pesar no nome de toda a casa. Peço que todos os vereadores nos acompanhem na assinatura e peço que todos coloquem de pé por um minuto de silêncio para o falecimento dessas duas pessoas. Com licença também o nosso presidente. Sim. Nós temos também o senhor Darcy Gaglioli, pai de uma funcionária aqui da Secretaria da Defesa Civil, Maximina. Gostaria também de pedir um minuto de silêncio em nome Por quê? Obrigado a todos. Quero pedir a Deus que conforte os corações familiares, que o nosso Jesus Cristo preenche o vazio que
edifica na vida e no coração das pessoas. Peço ao secretário que faça a leitura do material expediente. Moção número 9/2016, de autoria do nobre vereador Wagner Santos Negrini. Moção de congratulações. Sendo o Poder Legislativo, o legítimo representante da população a que pertence, tendo em vista, tendo em virtude dessa, transferir o dever de apoiar e incentivar causas novas, estamos propondo à Câmara Municipal de Itapemirim, depois de cumpridas as formalidades regimentais e ouvido e esclarecido o plenário, moção de congratulações ao deputado federal Antônio Sérgio Alves Vidigal, pela iniciativa e coragem de votar favorável, sim, à abertura de impeachment da Presidente da República, contrariando de forma irrepreensível a orientação do seu partido, levando em consideração a opinião insofismável do povo capixaba. Esse posicionamento mostra o quanto o deputado Sérgio Vidigal está comprometido com a sociedade capixaba, sempre demonstrando iniciativas dinâmicas e corajosas, com o objetivo claro de restabelecer a dignidade do povo brasileiro tão massacrado, possibilitando assim a edificação de um novo Brasil que nos proporcione futuramente melhores dias e do qual possamos nos orgulhar. O êxito de toda e qualquer medida, além de sua precisão técnica e oportunidade, tem que ter apoio popular para receber. Caso contrário, por mais correto e necessário que seja, estará fadado ao fracasso. Neste momento nacional, todos desejamos que as acertadas medidas do deputado Sérgio Vidigal estejam alicerçadas na vontade da maioria do povo capixaba e que atinjam seus objetivos. Parabéns, Sérgio. Assim, depois de tantos polêmicos em relação ao posicionamento de nosso deputado federal mais votado no último pleito do Estado do Espírito Santo, e que estamos apresentando nossas congratulações ao homenageado Sérgio Vidigal, por nos representar também na Câmara Federal. Solicitamos que, após a manifestação dos novos pares no plenário, sejam cientificados da apresentação dessa moção ao deputado federal Sérgio Vidigal, anexando-se cópia da presente propositura. Sala das Sessões, Itapemirim, 2 de maio de 2016, Wagner Santos Negrini, vereador do PDT. Projeto de Lei número 18/2016, de autoria do nobre vereador Valdemar Gomes da Silva, institui a festa da comunidade de Pedrinhos do distrito de Piauí Norte neste município. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itapemirim, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a festa da comunidade de Pedrinhos do distrito de Piauí do Norte, comemorada na primeira quinzena de agosto. Parágrafo único. A festa de que se trata o caput deste artigo, a partir da publicação desta lei, integrará o calendário de eventos da cidade de Itapemirim. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por meio de dotações próprias, que serão suplementadas se necessário for. Artigo 3º. Estará em vigor a data de publicação, revogada as disposições do contrário. Sala das Sessões, João Batista Ferreira do Sul, 2 de maio de 2016, Valdemar da Silva, vereador do PP, justificativo submetido à consideração dos novos pares nesse secreto plenário, para fins de apreciação e pretendida aprovação do projeto de lei que dispõe sobre a instituição da festa da comunidade perdida na localidade supranacional. O acesso à cultura e lazer é um direito dos cidadãos garantido na Constituição Federal, e a municipalidade deve dar garantias para que este acesso seja obtido de forma plena, além de ser um projeto de mão dupla, onde a localidade do município tende a ganhar.
Essa festa já se tornou tradicional, de grande relevância para essa comunidade, bem como também possui o intuito de ser beneficente, buscando atender as necessidades das pessoas carentes da localidade, por meio de sorteios, barracas de comercialização de produtos, auxiliando quem precisa e apoiando o executivo na busca de atender a demanda da população. Diante disso, conto com o apoio dos representantes do Poder Legislativo, apreciando e aprovando o presente projeto. Respeitosas saudações, está com 2 de maio de 2016, Valdemar da Silva, vereador do PP. Projeto de lei número 19/2016, de autoria da nobre vereadora Regina Viana de Souza, que dá a denominação de rua Jaciel Fernandes Viana, em Itaipava, deste município. O prefeito do Departamento do Estado do Espírito Santo, usando suas atribuições legais, faz saber que a municipal aprova e seu nome sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Jaciel Fernandes Viana a via pública com apenas uma conexão, sendo uma rua sem saída que se inicia na Rua Acesível e termina de frente ao terreno de propriedade do senhor Justino Marmalho, no distrito da Ipava, deste município. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal responsável por colocar placa de cativos local e comunicar por ofício excelso à aos Correios a existência dessa lei. Artigo 3º. Está dentro do dado sua publicação, revogada as disposições do contrário. Itapemirim, 2 de maio de 2016, Regina Viana de Souza, vereadora do PROS. Justificativa. Para construir uma cidade com verdadeira cidadania, é preciso garantir que seus habitantes tenham, entre outros, direitos de domicílio regularmente identificado, como bairro, rua e código de endereçamento postal, certo? Possuir endereço regular significa a garantia do direito de receber uma simples correspondência, até acessar os mais variados meios de comunicação e de inclusão na vida social e econômica, à medida de acordo necessita de sua regularização, inclusive para a facilitação de entrega dos correios à área excelsa e outros. Jaciel Fernandes Viana foi uma pessoa de grande caráter, fruto de uma antiga e tradicional família da região. Foi nascido e criado neste distrito supracitado, tendo sido muito querido entre os amigos e pescadores com quem vivia. Homem trabalhador, tinha como passatempo preferido jogar futebol e praticar natação, mas teve sua trajetória interrompida por um trágico acidente. Vítima de um naufrágio ocorrido com um barco pesqueiro no ano 2015, deixou 3 maravilhosos filhos, criados com muito amor e educação, motivo este que se satisfaz para que sua família requeira essa digníssima homenagem ao seu ente admirado. Diante disso, conto com o apoio dos novos representantes do Poder Legislativo, apreciando e aprovando o presente projeto. Ou seja, apresenta os elementos para proteger o elevado preço distribuído à consideração. Itapemirim, 2 de maio de 2016, Regina Viana de Souza, vereadora do PROS. Convite. O município de Itapemirim tem a honra de convidar a todos para a inauguração do campo de futebol Wanderson Santos Negrini, na comunidade de Safra, no dia 7 de setembro de 2016, às 14 horas, local do campo de futebol da comunidade de Safra. Ofício 43/2016 da CEMUC, Secretaria de Esporte e Cultura, excelentíssimo presidente, o município da Itapemirim, através da Secretaria de Esporte e Cultura, realizará, na data de 11/6/2016, sábado, na Praça do Rio Zé Martins, centro de Itapemirim, o 13º Ultrabanho,
fanfarras e bandas em Itapurim, com abertura oficial às 8 horas da manhã. Considerando que este evento faz parte do calendário oficial do município, temos a honra de convidar o seu presidente, o senhor Paulo Sérgio Costa, para prestigiar com a sua presença na abertura oficial do evento. Contamos com o apoio desta casa para que assim possamos dar continuidade ao calendário oficial e agradecer com a presença de Vossa Excelência para apimentar o nosso concurso de fanfarras e bandas em Itapurim. As informações, telefone para contato, oferecido 2997, atenciosamente, Santa Terceira de Almeida, Secretaria de Esporte e Cultura, Centro. Memorial 14 de Maio, Sinovaldo Rodrigues Peçanha Júnior, convite. O município da Itapurim tem a honra de convidá-lo para participar do Memorial 14 de Maio, em homenagem ao ex-prefeito Sinovaldo Rodrigues Peçanha Júnior, local EMEIF e Anacleto de Assunto Ribeiro, para cima, dia 14 de maio de 2016, às 9 horas da manhã. Memorando número 072/2016, dia 25 de 4 de 2016, Secretaria Municipal de Serviço Público para a Câmara Municipal de Itapurim. Prezados, pelo presente vem através deste caminhar Vossa Excelência o relatório das atividades exercidas na sede interior do município com a equipe de Capina, varrição, retirada de entulho, areia e pintura, jardinagem, manutenção das praças e jardins, coleta de lixo orgânico, varrição na sede do município feitas por rotas 1, 2 e 3, limpeza do patrimônio e secretarias, controle de sepultamento por SCMUSP relativo ao período de dezembro a 31 de março de 2016, conforme as cópias dos relatórios e anexos técnicos encarregados das equipes de trabalho do setor administrativo desta secretaria. Colocamos à disposição para esclarecimentos, se fizerem necessários, aproveitando que seja para renovar os nossos sinceros votos de justiça e consideração, respeitosamente, Ricardo Celso Toledo Costa, secretário municipal de Serviços Públicos. Junto ao ofício, nós temos aqui todo o relatório e os vereadores que quiserem uma cópia, é só nos procurar na secretaria até sexta-feira. Ofício do Imprevita 090/16, Itapurim, 19 de abril de 2016, para serviço do senhor Paulo Sérgio Costa e demais novos vereadores. Assunto: avaliação atuarial 2015. Por meio do presente ato, caminhamos a Vossa Excelência, incluso o resultado da avaliação atuarial anual do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social de Itapurim, com arcabouço técnico que demonstrou os cenários ou de erro dos dispêndios providenciais. O estudo atuarial teve por objetivo estabelecer os níveis de contribuição dos segurados e empregadores para o Fundo de Previdência, de tal modo que os aportes financeiros devidamente capitalizados sejam suficientes, por si só, para custear as aposentadorias e pensões a serem concedidas. O estudo matemático atuarial foi desenvolvido sobre a totalidade do universo de servidores titulares de cargos efetivos, aposentados e pensões, tabulando com base nas informações cadastrais fornecidas na database de agosto de 2014, e teve como plano de custeio as alíquotas de contribuição praticadas pelo município na data desta reavaliação, conforme segue abaixo. 22,00% do município incidente sobre a remuneração dos servidores ativos de contribuição normal, 11% dos servidores ativos e 11% dos servidores inativos e pensionistas incidentes sobre a parcela do benefício que excede o teto do INSS. Onde, conforme parecer atuarial e reavaliação atuarial da RPPS, Regime Próprio de Previdência Social de Itapurim revelou a existência do déficit atuarial em relação à geração atual dos segurados, evidenciando a insuficiência dos custeio atual frente às obrigações previdenciárias assumidas pelo referido regime. Conforme demonstrado no quadro abaixo atuarial, a RPPS Itapurim apresenta uma insuficiência atuarial em relação à geração atual de R$30.251.455,66, cujo valor representa a diferença das reservas matemáticas de R$87.936.609,26 e o valor do patrimônio existente em dezembro de 2014 de R$57.685.153,63. O
déficit atuarial registrado nessa avaliação poderá ser equacionado da seguinte forma. Através de alíquota de 8,32% em 2016, incidente sobre a folha salarial dos atuais dos servidores ativos com vínculo efetivo, a qual permanecerá vigente até 2042. E através de aportes acrescidos ao longo do período de 2016 e 2042, conforme a tabela abaixo. E aí aqui tem ano 2016 até 2028 todos os aportes. Importante salientar que na análise dos quadros de projeções atuariais, que a partir de 2025 o RPPS também ultrapassará o total de receita de contribuições arrecadadas no exercício, que ainda considerando-se o valor do patrimônio do RPPS, ficará solvente até 2076. Destacamos ainda que, apesar do comprometimento dos gestores do evita administrar o Instituto Previdenciário com seriedade e eficiência, prestando serviços voluntários, não recebendo qualquer tipo de remuneração pela função dos diretores, os resultados satisfatórios, ora consignados do instrumento, é em virtude do RPPS do Itapuim, ter sido criado em 31 de 12 de 2001, após grande período que o município ficou sem nenhum vínculo com a Previdência em arrecadar contribuições. Devemos também registrar que necessitamos do empenho do Executivo e Legislativo em estabelecer os mecanismos legais e administrativos capazes de suprir as demandas do Previta, principalmente concerne as exigências provenientes das avaliações atuariais para propiciar aos servidores em sua atividade a solidez merecida. Sem mais para o momento, reiterando nossa busca pela melhoria contínua com base em valores como ética e transparência. Preciosamente, Wilson Marques, pai, diretor presidente do Previta, Alda Maria de Souza, diretora previdenciária, Zé Carlos Rodrigues Coutinho, diretor administrativo financeiro. Indicação número 36/16, de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha. Senhor presidente, Carlos Edis, nesta oportunidade, sob minhas prerrogativas e peço regimento interno, indico ao chefe do Executivo Municipal e terceira junta à Secretaria de Obras e Urbanismo e a Secretaria Municipal de Saúde a fim de construir um posto de saúde na localidade de Santa Cruz, distrito de Rio Buquim, neste município. Sala das sessões, João Batista Ferreira de Souza, 27 de abril de 2016, Erasto da Costa Rocha, vereador. Justificativa tal propositura se faz necessária para atender a reivindicação dos moradores dessa localidade, pois há uma grande necessidade da comunidade em assistência à saúde, pois muito tem que se deslocar até as comunidades vizinhas para ter o atendimento médico, sendo assim atendida também a localidade de Santa Rita deste município. Peço dos pais apoio para a indicação como feito real e legítimo dessa comunidade. Indicação número 37/2016, de autoria do nobre vereador presidente desta casa, Paulo Sérgio Rodrigues. Carlos Edis, nesta oportunidade, os rendimentos prerrogativos do regimento interno dessa nova questão honrada da Casa de Leis, indico ao chefe do Executivo Municipal, o senhor Luciano Paulo, interceda junto à Secretaria de Obras e Urbanismo para a construção de abrigos dos pontos de ônibus da localidade de Graúna deste município. Sala das sessões, João Batista Ferreira de Souza, 2 de maio de 2016. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador presidente do PN. Justificativa. A presente propositura tem como principal intuito atender a uma reivindicação dos moradores dessa localidade supramencionada. A construção de abrigos enquanto estratégia de ônibus melhoraria a qualidade de vida da população que depende do transporte coletivo, principalmente aquela das áreas rurais mais da rodovia S-490. Pois ao longo do percurso existem pontos de ônibus sem área de proteção, onde os munícipes, principalmente idosos e crianças, ficam expostos ao tempo, sofrendo com os períodos chuvosos e de calor intenso. Bem como estes abrigos não possuem iluminação adequada e assentos para o espera do coletivo, gerando segurança e conforto para os que demandam esse serviço de transporte. Solicito dos pais apoio à reivindicação do conteúdo real e legítimo dos moradores da comunidade de Graúna. Indicação número 38/16, de autoria da vereadora Regina Viana de Souza. Senhor presidente e Carlos Edis, indicamos após satisfeitas formalidades regimentais e ouvidos esclarecidos plenário ao prefeito municipal de Itapuim, Dr. Luciano Paes Alves, em atendimento às solicitações que nos foram apresentadas,
para que realize estudo no sentido de elaborar um projeto de repasse de subvenção social para a ADESE, Agência de Desenvolvimento de Esporte e Lazer de Itapemirim, organização social de interesse público que vem trabalhando arduamente promovendo paz, cidadania, inclusão social, esporte e lazer, através de vários projetos sociais, objetivando contribuir para a manutenção dessa importante e exemplar organização. Salvo as sessões de Itapemirim de 9 de agosto de 2016, Regina Mendes Souza, vereadora. Justificativa. A ADESE, Agência de Desenvolvimento de Esporte e Lazer de Itapemirim, é uma organização social de interesse público, legalmente constituída, fundada em 8 de março de 2008, está escrito no CNPJ 09-532-634-001-60, dispõe de títulos de utilidade pública municipal, tem a finalidade de promover a paz, a cidadania, a inclusão social, a geração de emprego e renda e sustentabilidade, o esporte, o lazer, a cultura, o fortalecimento do turismo local e a qualidade de vida, através de projetos sociais, esportivos, culturais, turísticos, sempre atuando com as principais premissas da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A instituição sobrevive e promove a sua manutenção com recursos advindos de algumas doações, serviços voluntários e, a miúde, uma valiosa cooperação financeira de pessoas anônimas no comércio, compreendendo as suas finalidades relevantes, empreendimentos que implementam para a proteção e inclusão social, formação e valorização pessoal, noções de cidadania, civilidade e preservação familiar, tendo como destinatários crianças e adolescentes egressos das diferentes camadas da comunidade itapemirense. Sabemos que a prática de esporte beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, reduzindo a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica, além de desenvolver a melhoria tais formações, transformando pessoas sedentárias em verdadeiros atletas, tendo a prática esportiva como inclusão social, uma população cada vez mais saudável e ordeira. O apoio oficial do município é um grande sonho que será possível com vontade política, destinando especialmente um valor fixo através de subvenção social. A atual diretoria constituída por um pugilo de cidadãos abnegados empenha-se vigilante altruisticamente para conseguir eliminar as agruras financeiras, recorrendo a todo tipo de auxílio, porém a cada dia fica mais difícil, especialmente para investir no projeto Galerinha Gente Boa, que foi um grande sucesso na área esportiva. Assim, diante da necessidade de auxiliarmos essa instituição, esperamos que o senhor prefeito municipal acolha essa nossa indicação, determinando as providências cabíveis que virão os anseios dos munícipes de nossa cidade. E por fim, presidente, nós temos aqui um ofício, Itapemirim, 2 de maio de 2016, do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Paulo Sérgio Costa, eu, Carlos Alexandre da Silva Leal, domiciliado na rua projetada sem número, em Vila de Itapemirim, neste município, RG 1609-196, bem por meio do texto solicitar a oportunidade de expor na sessão ordinária desta Casa Legislativa o trabalho exercido pelo grupo dos desbravadores guerreiros da conquista, no qual seremos representados pelo líder da região, o senhor José Carlos Brígido. Fica sendo assim. Sem mais para o momento, reitero os votos de mais alto estilo e consideração e considerável admiração, atenciosamente, Carlos Alexandre da Silva Leal. Por hoje é só, presidente. Muito obrigado, senhor Deus. Relacionado ainda ao ofício que foi lido agora há pouco, essa casa foi procurada pelo senhor Carlos Alexandre. Nos alertando que uma lei foi aprovada nessa casa de 2008, onde institui o Dia Municipal dos Desbravadores no município de Itapemirim, onde foi destinado a surgir o 4º sábado do mês de abril. Conversa com alguns representantes, que fizeram a pequena explanação dos
seus trabalhos no município de Itapemirim, e conforme a solicitação através do ofício, para que também não passe em branco o trabalho realizado no município e uma lei aprovada nessa casa, foi concedido ao senhor José Carlos uma oportunidade de usar a tribuna dessa casa para fazer a apresentação das pessoas que acompanham e também fazer a explanação do trabalho que vem sendo executado no município de Itapemirim desde a sua fundação aqui no município. Eu queria convidar o senhor José Carlos para que faça o uso da tribuna e use, conforme necessário, o tempo destinado a essa apresentação. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa. Tem alguns que eu já conheço há muito tempo. E também quero desejar também um presente aqui no Clube dos Desbravadores Guerreiros da Conquista. O Clube Guerreiros da Conquista ele começou há muito tempo com um amigo nosso que todos praticamente conhecem, que é o irmão Valdinei, que mexe com produtos naturais. E de lá para cá, o clube vem crescendo. Ele foi o primeiro pioneiro aqui de Itapemirim. E hoje nós contamos com 14 clubes aqui dentro da nossa região, contando com Itapemirim e também com Marataízes. E eu sempre já falei, em outras câmaras que nós tivemos, que o desbravador está à disposição da sociedade, está à disposição da prefeitura, está à disposição dos vereadores. Dia 24, no mês passado, nós realizamos um projeto. Dia 23, nós realizamos um projeto em Marataízes. E dia 24, dia 17, em Marataízes, e dia 24 aqui em Itapemirim, que foi a divulgação da prevenção da dengue. Com aproximadamente 200 desbravadores, distribuímos aproximadamente quase 4.000 folhetos nas casas aqui de Itapemirim. E geralmente nós passamos em branco. As pessoas muitas vezes vê cada um de nós com esse uniforme e nos perguntam se nós somos escoteiros. Nós não somos escoteiros. Nós somos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tentando tirar as crianças da rua. Porque nós temos clubes que acolhem as crianças sem qualquer denominação. Nós temos batistas, temos assembleianos, temos católicos, temos umbandistas, temos todo mundo no nosso clube de desbravadores. Não tem acepção de pessoas. E nós tentamos mostrar para essas crianças o que é seguir um caminho correto, para eles serem, no futuro, grandes cidadãos, tanto de Itapemirim como de Marataízes. E o clube de desbravadores, as crianças começam com 10 anos e vão até os 15 anos. A partir dessa idade, já existem outros clubes, que são os clubes de líderes e clubes de jovens. E nós contamos com o apoio das igrejas e muitas vezes o apoio de vocês também. Como temos pessoas aqui que já têm nos apoiado várias vezes. Nós recorremos e eles estão sempre procurando nos ajudar. E o Clube dos Desbravadores está sempre à disposição de vocês. Se vocês tiverem algum projeto para fazer na cidade, como eu ouvi falar aqui, de limpeza de praça, de pintura de casas, de plantação de árvores, distribuição de folheto, prevenção de alguma coisa, os desbravadores estão sempre à disposição. Só que muitas vezes nós somos esquecidos. As pessoas fazem e não lembram que os desbravadores estão sempre à disposição para ajudar. Nós temos aqui vários desbravadores que são pessoas que trabalham na comunidade, que trabalham na prefeitura, que são professores, que estão sempre dispostos a ajudar a essas crianças. E crianças, nós sabemos que nós somos pais, nós temos que ter o maior cuidado, porque o mundo está com os braços abertos querendo abraçá-los. Mas nós, como cristãos, devemos sempre primar o caminho deles na presença do Senhor. E é isso que a gente procura fazer sempre. Então, irmãos, amigos, eu quero deixar bem claro para vocês. Se vocês tiverem alguma coisa que nós possamos ajudar, nós estamos à disposição. E vocês vão ver que não tem criança acomodada não.
Eles são desbravadores mesmo. Eles enfrentam desafios. E sempre que colocam algum desafio para eles, vocês podem ter certeza que vocês vão ser bem sucedidos no que vocês podem realizar. Porque eles são determinados no que fazem. São disciplinados para isso. Eles, dentro do grupo dos desbravadores, eles aprendem muitas coisas. Às vezes as pessoas passam, olham e falam assim: poxa vida, que fez bonito que eles levam no peito. Mas tudo isso que vocês veem aqui, ó, os desbravadores também vão conseguir, principalmente esses mais novos que estão começando agora. Isso são especialidades em várias áreas que nós fazemos com os meninos. Em toda a área ele fica especializado em alguma coisa. Então, se vocês precisarem, se não soubermos, nós vamos buscar alguém mais alto que cada um de nós para poder fazer o melhor para vocês. Mas agora eu peço uma coisa para vocês: não deixem o desbravador fora da comunidade. Procurem usar um deles, porque eu tenho certeza que vamos fazer da melhor maneira possível para ajudar a população, tanto de Marataízes como de Itapemirim. Ok, irmãos? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui na presença de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nos seus projetos e na sua vida pessoal. Amém. Senhor José Carlos, quero cumprimentar o senhor em nome de todos. Na conversa com o gabinete da presidência hoje, tive o privilégio, né, de conhecer o trabalho apresentado por 3 jovens que tiveram começar, entusiasmados, motivados. Embora os senhores desbravadores achem que passam despercebido, pode ter certeza absoluta, não passa. Em conversa com o meu gabinete, eu estava lembrando, né, de alguns fatos que eu presenciei durante o ano nas comunidades, aqui na sede da Itapemirim, na Caúna, onde eu moro, e cheguei a falar, né, das observações que às vezes a gente faz, né, da disciplina, do trabalho voluntário, da disposição, da motivação, né, de fazer com amor, né, e pode ter certeza, não passou. O trabalho dos novos senhores não passou despercebido. Com certeza, né, foi presenciado, né, por muitos moradores, por muitos municípios de Itapemirim. E eu peço desculpas como presidente dessa casa. É uma lei aprovada em 2008, como eu falei, embora a gente procura conhecer todos, mas ainda passou despercebido. E falei que essa casa se compromete, seja com qual presidente estiver na próxima gestão, de não deixar passar em branco o 4º sábado do mês de abril, o dia que comemora o dia dos desbravadores. Tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui, né, são adeptos, até porque foi a lei aprovada para essa casa, né, eu tenho certeza que cada um deles teria uma palavra de agradecimento pelo trabalho, de motivação, de incentivo, para que o trabalho continue. Tirar crianças das ruas, orientações voltadas para o lado social, para o lado da saúde. Esse trabalho social é sempre muito importante para toda a comunidade. Com certeza, né, ajuda aí, né, o município, né, ajuda toda a população de Marataízes e Itapemirim. Quero parabenizar todos e, quebrando o protocolo, eu queria pedir a autorização dos novos vereadores para a gente convidar todos aqui na frente para tirar uma foto junto com todos eles na frente. Depois, se algum vereador der a nossa fala para ajudar, falar com o trabalho, fique à vontade, né, no seu pequeno grande expediente. É isso que eu ia perguntar. Os pequenininhos na frente aqui, ó.
Senhores, eu normalmente agradecer, né, a todos pela foto, vereadores, por presente. E bem lembrado, a senhora lembrou que esse grupo de desbravadores vai representar o município da Pinheirinho em Belo Horizonte, não é isso? Qual a data? 27 de julho. 27 de julho. Vocês vão levar a bandeira do município. Sim. O vereador pode ressaltar isso aí depois, a importância desse trabalho representando o nosso município e outro estado. Então, os senhores podem ficar à vontade, ainda vamos dar continuidade ao trabalho, ao pequeno ou grande expediente dos vereadores. Se quiser ficar ao tempo da sessão, é um prazer, mas se algum sentir a necessidade de se retirar, ainda vamos requerer, podem ficar à vontade. Dando continuidade ao trabalho, eu queria parabenizar o servidor Marco Antônio Carneiro, aniversário da semana, vai fazer aniversário dia 6 de maio, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando não somente o Marco, mas toda a sua família, dando a ele muita sabedoria, muita inteligência, que o Senhor possa estar aí abençoando ele e toda a sua família. Para dar continuidade ao trabalho, vamos passar para o vereador inscrito para um pequeno expediente, por um tempo regimental de 5 minutos. Está escrito o vereador João Bechara Neto. Oportunidade, eu cumprimento a mesa diretora, os servidores dessa casa, os colegas vereadores, ao público presente, em especial ao grupo dos desbravadores, guerreiros da conquista, a qual tenho a humildade de dizer que não conhecia o trabalho de vocês. Estou conhecendo basicamente neste ano, onde nós temos a ciência que foi feito um trabalho no quarto sábado do mês de abril do mês passado, campanha de combate à dengue na vila, na Mitalaiú, Rosa Meretti, com entregando folhetos, panfletos, trabalho de conscientização de um problema que afeta não só Itapemirim, mas o Brasil inteiro, que é a questão da dengue. E gostaria de parabenizar a esse grupo, os desbravadores, e a fala do senhor José aqui, que é o líder do grupo, podemos dizer assim, muito me chamou a atenção quando ele falou que o grupo dos desbravadores está à disposição tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal. Já que essa disposição eu acho muito importante, porque nós estamos vivenciando um período de crise hídrica, problema com a água, falta de água, nós estamos... Algumas casas, residências, bairros inteiros, 3, 4 dias por falta de água. Nós sabemos que a ausência de um regime de chuvas normal tem prejudicado o abastecimento do lençol freático. Os cursos hídricos estão cada vez secando mais e mais. E nós, como seres humanos que precisamos desse líquido precioso, nós precisamos nos mobilizar e conscientizar as pessoas sobre o uso racional da água, que por sinal já começou a fazer falta não só por aqui, mas pelo Brasil afora. Vai chegar dias que o preço da água vai ficar mais caro que um barril de petróleo. Então nós temos que nos mobilizar, quanto representantes do Poder Legislativo, representantes do povo, com grupos como o grupo dos desbravadores, para que possamos conscientizar a nossa população com relação ao uso correto da água. Senhores, o conhecimento de todos que a ausência de chuvas, o rio Itapemirim está cada vez secando mais e mais, e a influência da maré alta é muito grande no ponto de captação de água. Então o excesso de salinização na água que sai envia para as nossas residências é muito grande. Eu fui tomar banho ontem, parecia que eu estava dando um mergulho na praia, água muito salgada. E a gente olha nas redes sociais a indignação das pessoas, de usuários que não conseguem entender esse processo que vem acontecendo
de secas prolongadas e ausência de chuvas suficientes para abastecimento dos cursos hídricos. E eu acredito que a autarquia SAAI, o vereador Bruno pode falar isso com mais propriedade, tem feito de tudo para tentar solucionar o problema, mas não é um problema que envolve só a autarquia, mas a população tem que se conscientizar, porque vem degradando o verde, as florestas, vem desmatando, vem acabando com as matas ciliares, criação de pecuária de corte e leite, as margens do rio Itapemirim, isso tem acabado com o nosso rio Itapemirim. Isso não é um problema que se resolve agora, porque veio lá de trás. Mas nós temos que fazer alguma coisa para preservar o pouco de água doce que nós ainda temos. E para isso nós temos que nos unir, presidente, junto a um grupo como o grupo dos desbravadores, para conscientizar a nossa população quanto ao uso racional da água, para que nós venhamos preservar esse líquido precioso para as futuras gerações. Parabéns ao grupo dos desbravadores. Com certeza nós poderíamos estar fazendo esse trabalho conjunto com a população de Itapemirim. Muito obrigado, voto nesse presidente. Ok, vereador, voltou na sua fala. Passaremos para a vereadora Regina Viana Souza. Boa noite, presidente. Boa noite, funcionários da Câmara. Carlos Edis. Boa noite, nosso grupo lindo e maravilhoso aqui do Desbravadores e público presente. Muito boa noite. Aproveitando aqui a fala do nosso Edis João Chara, quero falar aqui ao senhor presidente e os demais Edis. Antes de adentrar em minha fala, para pedir vênia aos colegas para que juntos possamos fazer uma indicação ao excelentíssimo senhor prefeito, doutor Luciano de Paiva Alves, e toda a sua equipe, para juntos possamos fazer uma força-tarefa para solucionar o eminente problema hídrico que vem passando o nosso querido Itapemirim. Após essa reflexão, eu gostaria de sugerir que o Executivo Municipal realize estudos de impacto ambiental para que no futuro, bem próximo, construa-se 2 barragens nos rios Itapemirim e Muqui, represando as águas de forma correta, para utilizarmos nas estações de captação de água para o abastecimento do nosso município. Uma vez que cada dia o leito do rio ele vem sofrendo um avanço das águas salgadas do nosso município. Então, os nossos munícipes, junto com esse grupo maravilhoso que estamos aqui, vamos dar essa força para que a gente possa construir essa barragem, vamos junto ao nosso executivo, para que possamos preservar essa água doce que está indo toda embora de mar adentro, e a água salgada invadindo, subindo de rio acima. Então nós precisamos que o nosso interior está necessitando dessa barragem para prender essa água, para que não avance todo de mar adentro. Gostaria, presidente, que a gente fizesse essa indicação por escrito, que seja o quê? Uma mensagem ou memorando,
para o prefeito municipal, um ofício para o prefeito municipal, para que possamos agir o mais rápido possível. Muito obrigada e boa noite a todos. Ok, vereadora, a sua solicitação foi anotada pela secretaria e estará preparado o seu ofício. Em nada fala a vereadora Regina, está escrito vereador Manfredo Delfino Amaro. Dispensado, está escrito vereador Erasto da Costa Rocha. Boa noite, presidente, diretoras, nossos amigos do nosso Goiânia, servidores dessa casa, segurança e também esse grupo de desbravadores que estão aqui. A gente sente muita alegria também todos que estão aqui no nosso público presente, amigo vereador. Eu quero dizer também que agradeço a Deus pelas oportunidades, né, que temos alcançado. Porque tudo vem dele mesmo, vem de Deus e não há outro. Quero dizer que é a alegria dessa juventude que está se empenhando em uma necessidade que o município carece, porque sempre a necessidade ela não chega ao fim, sempre a carência é muito. E é uma força muito grande. Eu conheço isso aqui, esse trabalho deles há alguns tempos, foi também por Valdinei Costa. Também sempre deu esse apoio, né? E é muito conhecido por mim também, e alguma circulação. E quero dizer que o que depender sobre a minha parte, a gente está pronto também para colaborar. E quero também agradecer a todos, também dizer que quero agradecer à usina Paineiras, que em 2014 eu fiz o ofício, uma indicação, pedindo para abrir o desvio de Rio de Pedra, em que as águas da usina, o transporte, ela cai. E no tratamento da água, em Rio de Pedra do SAI, e atingindo, prejudicando, né? Aí agora foi liberado pelo meio ambiente e tem 60 dias para poder fazer esse desvio. Essa dragagem é um pequeno trabalho, é somente um desvio de água da base de 150 metros calculado, porque já existe um valão já antigo. Então, graças a Deus, foi conseguido. Isso aqui é para a saúde daquela população, porque ela agora usa o Rio Frio, que usa esse tratamento. Agora já tem Brejo Grande do Norte também que já usa, o Brejo Grande do Sul está em óleo, mas também vai ser usada essa própria água, e isso aqui foi conseguido. Eu quero dizer, para vez a pessoa não procurar a usina para se desenvolver dessa parte. A usina, ela é parceira. A usina parceira, quando a empresa dá serviço, agora foi parece que contratar quase 1.000 funcionários, é porque ela é parceira. Talvez a pessoa não ver essas partes. Nós encontramos uma população que está sendo sofrida até hoje, mas ela entrou em parceria e foi conseguido isso aí. E também quero dizer, Sérgio, até pedir um favor, se você puder, não está aí para mim, para desse tratamento até o alojamento da pedra, para ver se o SAI faz esse trabalho de tratamento de água também. Tá? Que é uma pouca coisa, que vai dar mais ou menos 500 metros. E eu agradeço muito pela compreensão daquela empresa, né, que tanto ajuda a população, e ela foi entendido isso aqui, e na minha acordo que é preciso. A população ela não pode beber, usar uma água que pode prejudicar a saúde dele, está prejudicando a saúde. Porque todos os resíduos que vêm prejudicam a saúde da população. E mexer com a saúde, mexer com o saneamento básico, esgoto, toda essa parte ela faz bem. Sabe? Não vale nada eu sair atrás de um médico
mas depois está vendo alguns problemas de outra maneira. Tá? Então, graças a Deus, isso que foi conseguido, essa autorização, tive com o Tiago no ambiente, está liberada, e graças a Deus vão conseguir fazer isso aqui e resolver o problema da população. Quero agradecer os donos das empresas também, que sempre Deus colocar nas suas mentes a compreensão que alguém também precisa ser feliz. Eles são felizes e também a população seja um bom atendimento pela saúde e por essa parte também. Quero agradecer a todos. Terminada a fala do vereador Erasmo, quero agradecer a presença de alguns servidores do Tio Municipal, que nós estamos sendo homenageados, a presença do novo secretário de Meio Ambiente, Tiago Leal. Está ouvindo aqui, né, a fala dos novos vereadores, a preocupação com o meio ambiente. Tiago, como na pessoa da Secretaria de Meio Ambiente, tem feito a sua parte, o seu trabalho. Queria até, no dado momento, convidar o Tiago, que ele vem para a Câmara, e faça, fazer um ofício, convidando, Tiago, de que você possa estar preparando um trabalho para estar apresentando relacionado à crise hídrica, alguns planejamentos estratégicos para a gente lidar com essa situação que vem assolando todo o município da Mirim e o município vizinho. Tem outros servidores, subsecretário de elétrica, isso aí, um rapaz lá atrás que trabalha na ação social, o senhor da linha, outros servidores que estão me acompanhando. É uma honra ter o senhor aqui conosco. Está escrito por tempo regimental de 5 minutos, vereador Valdemir Pereira Gama. Dispensado, está escrito vereador Fábio de Santos Pereira. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais uma noite a gente estar aqui reunido, nós vereadores, o presente, ali, o grupo dos gravadores, né, os amigos homenageando também nessa casa. A gente fica muito honrado com isso. Começando a minha fala, quero parabenizar vocês, os gravadores, por ter vindo aqui nessa casa, homenagear a gente, o José Carlos, o Felipe, o Vinícius, que já são mais conhecidos. Fiquei muito honrado vocês dois virem aqui. E assim, Maria Eduarda, Cláudia, Carlos Alexandre, e assim cumprimento os restos dos gravadores que estão. Restos não, outras pessoas dos gravadores estão ali, muito escuro, tá? E sempre assim, bonitos, sendo muito bonito. Vocês trabalham como estou dizendo, né, em prol da comunidade, em prol da gente, nós vereadores já se ofereceram, em prol da prefeitura, e ajudando assim a população em si. Vocês têm muito valores. Passei a conhecer vocês hoje, né? Assim, já vi passar, achei que vocês falaram, era escoteiros, mas hoje aprendi o que são vocês. Tá? Parabéns, continue sempre assim. E o grupo de vocês é desse jeito, tirando as crianças da rua também, e fazendo deles homens e mulheres honrados, do jeito que vocês estão vendo, pela população. Muito parabéns para vocês. Quero, presidente, que anote aí uma moção de aplauso para o grupo de gravadores, por esse vereador, e convido a todos para assinar junto. Muito obrigado. Quero parabenizar aí o nosso secretário de Meio Ambiente, Tiago, representando o nosso executivo, né? O seu Zé Lima, você aí também, que trabalha na prefeitura, assim cumprimento a todos. Quero dizer que as firmas que já se instalaram no nosso distrito da Ipau da Oca, fazendo praças, ruas, estão de parabéns, estão de competência. E assim, parabenizo o senhor prefeito, porque obras de qualidade mesmo, para viesse. E as pessoas que ali estão trabalhando, medindo, botando nos livros, está ficando lindo. Futuramente a gente vai ver que eu vou mandar filmar umas partes dessa câmara para todos verem. Parabéns, prefeito. Continue assim. Muitos pedidos ali foi desse vereador, por indicações, de outros vereadores também. Mas fiz a minha parte
Quando estou aqui, vou fazer sempre. Pela comunidade de Itapemirim, pela minha comunidade, pelo meu distrito e por todo Itapemirim. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Nada, fala do vereador Jean. Parece que o vereador Jean trouxe, mas teve que sair, mas o problema já irá retornar na sessão, como ele falou. Terminados os vereadores inscritos no pequeno expediente, passaremos para os vereadores inscritos no grande expediente, pelo Câmara General de 10 minutos. Está escrito o vereador João Teixeira Neto. Bom, senhoras e senhores, nesse grande expediente, gostaria de demonstrar aqui a minha indignação, uma situação tão simples de ser resolvida, que foi negligenciada pela Secretaria de Eletrificação. Uma certa jovem na comunidade de Limão procurou esse vereador, dizendo que precisava, coisa tão simples, de um refletor para ser colocado na rede que passa em frente à sua residência, que ia comemorar o aniversário no sábado passado. Solicitei isso oralmente, informalmente à secretaria, e foi me passado que teria que ser feito um protocolo. Rapidamente, esse protocolo foi feito. Número 12.856, 2016. Chegou na secretaria em tempo hábil para uma questão tão simples de ser resolvida. E a informação que eu tive é que o refletor seria instalado. Acontece que deu sexta-feira, o dia amanheceu, o aniversário no sábado, a hora foi passando, o expediente de trabalho terminou e esse refletor não foi instalado. Uma coisa tão simples que demonstra uma falta de respeito com uma pessoa tão humilde que precisou até de ajuda para fazer esse requerimento, e eu me prestei a ajudá-lo. E ainda falei o seguinte: vá para a secretaria, leva uma cópia desse protocolo, que esse processo pode não chegar lá hoje, que era quarta-feira, leva em mãos que vai chegar na quinta lá. Levou em mãos, não vai ser resolvido, vai ser resolvido, não foi resolvido. Falta de respeito com quem faz um requerimento tão simples de ser resolvido, e a omissão daquela secretaria que só sabe fazer politicagem, principalmente no quesito de distribuição de poste padrão. Poste padrão, para quem não compactua e não compartilha com as atitudes desse governo, tem que ser feito mediante protocolo. Mas para aqueles que esbravejam, que defendem o governo, os postes são distribuídos sem protocolo. Não existe protocolo. Existe toda uma politicagem, uma secretaria que trabalha em favor de um grupo político, visando as eleições municipais que será esse ano. Vinha caminhando tão bem a Secretaria de Eletrificação. Aí chega no ano político, com o desespero de querer eleger um representante desse grupo político. Não atende uma solicitação tão simples de instalação do refletor. Isso demonstra extrema falta de respeito com o cidadão de Itapemirim. Essa é a minha indignação e o meu repúdio a essa atitude de pessoas que te chamam de canalhas, que não respeitam o povo desse município. Mudando de assunto, senhores, gostaria de tratar de uma situação que foi um sucesso total na administração passada, da ex-prefeita Norma, que são os casamentos comunitários. Nos 8 anos da administração passada, várias pessoas foram contempladas, vários casais foram custeados o casamento no civil, com até direito a baile de debutantes, pela prefeitura municipal.
de pessoas que realizaram o sonho de casar, pessoas carentes, humildes, que não têm condição de pagar o casamento, de custear o casamento. E nesse atual governo, os casamentos comunitários sumiram, desapareceram. Não tem um casal sequer que recebeu ajuda do governo para ter o seu casamento. Hoje, os casais andam de pires nas mãos, pedindo ajuda a um e a outro para custear o seu casamento. Ainda mais quando se fala em períodos de crise econômica, onde o desemprego afeta grande parte da população. O município de Itapemirim é o município do estado que tem mais desempregados, cerca de 17%, seguido por Aracruz, que é 8%. Cadê os casamentos comunitários que eram feitos? Por que não se fizeram nenhum casamento comunitário nesse governo? Será que esse projeto social não é de importância? De repente não renderia ao bolso da quadrilha o dinheiro que eles estão esperando arrecadar? Casamento comunitário, como que eu vou retirar minha parte? Devem estar pensando dessa forma. Mas quem impediu o projeto básico, o processo de andar dentro da prefeitura, é um cidadão que não tem cargo na prefeitura, mas tem gabinete. Manda e desmanda lá dentro. Isso não pode ser feito porque o Tribunal de Contas não aceita casamento comunitário. Se isso fosse realidade, a ex-prefeito estaria respondendo o processo, porque fez vários casamentos comunitários em praça pública, e o atual governo nenhum casamento sequer fez. Uma extrema covardia. Bom, senhores, a gente ouve dizer por pessoas de situação e oposição a seguinte frase: mas o prefeito está trabalhando. Eu confesso para os senhores que esse ano de 2016, realmente está trabalhando, está fazendo muita coisa, tá? Mas aí eu volto um pouquinho, olho pelo retrovisor e pergunto aos senhores: o que foi feito em 2013? O que foi feito em 2014, 2015? Nesses 3 primeiros anos de governo foram arrecadados pelo município, no orçamento, mais de R$1 bilhão. Tirando 40% com folha de pagamento, 400 milhões foi gasto com folha de pagamento. E para onde foram os 600 milhões de reais? Cadê o dinheiro? Me mostra esse investimento em Itapemirim, 600 milhões de reais. Pega a placa de obra, começa a juntar e somar o valor. Se dá esse valor todo. Cadê o dinheiro de Itapemirim? Está trabalhando esse ano, sim, porque quer a qualquer custo se reeleger e continuar saqueando os cofres públicos. Eu, como vereador, hoje aqui, eu estou vereador, estou hoje aqui. Eu vou fazer tudo que tiver no meu alcance para impedir a permanência dessa quadrilha dentro da prefeitura. Não falo isso porque eu quero falar. Isso são palavras do Ministério Público e que eu aqui apenas profiro e repito. Quadrilha que está saqueando os cofres públicos e de forma alguma, nos preceitos que fui criado dentro da minha família, não poderei compactuar e compartilhar com esses desmandos, essa safadeira, essa roubalheira que está acontecendo em Itapemirim. De forma alguma. Vou dar o meu sangue se for preciso, para lutar por Itapemirim, que avance, que cresça, que progrida, que gere emprego e renda, mas sem corrupção. Muito obrigado, boa noite a todos. Terminado a fala, vereador João, está escrito vereador Erasto. Boa noite mais uma vez, né? Quero agradecer ao prefeito pelo nosso trabalho, prefeito, e também quero fazer eu fiz uma indicação sobre os que
mim um ofício para poder mandar para a Secretaria de Ação Social sobre esse escritório do Senai do nosso município. De 2006 para cá, eu venho acompanhando o Conselho Municipal de Ação Social. Nós avançamos uns projetos da empresa CTA, dizendo que o nosso município, por conta do polo industrial, ia receber impacto. É vários tipos de impacto, né? Saúde, segurança, educação. E o nosso município teria que se preparar para o impacto que ia vir de encontro de nós. E nós hoje estamos sofrendo alguns impactos, até melhorou muito satisfeito, mas nós sofremos impactos na parte de curso do nosso município. O nosso município precisa de mais qualificação, precisa ser investido bem mais em curso, e o nosso município é carente de um escritório do Senai do município. Ele é preciso ser atendido. Né? Isso aqui é uma empresa chinesa que montou esse projeto da liberação ambiental, e nós, um grupo de mais de 100 pessoas, nós participamos disso aí, avançando esse projeto em vários lugares, em Itaipava, em Anchieta, Guarapari. O último dia foi quando o governador Casagrande, que teve ali no sítio de Moisés, há 15 dias atrás nós fechamos esse trabalho. Então, o município, por todo o melhor que está existindo no município, ele é carente dessa parte. Ele precisa desse escritório da Itapemirim. Então, eu quero. Aí, quando chegou fim do ano passado, eles ligaram para mim, dizendo que o senhor ligou dizendo que o Senai mandou dizer que ele não tinha interesse de trazer esse escritório para o município. Aí, na mesma hora, eles bateram a declaração, eu assinei dizendo para dizer qual é o motivo que ele não podia trazer. Se era eles que não queriam, aí na mesma hora foi devolvido essa ofício novamente, e eles falaram que nesse ano, a partir de janeiro, ele ia ver o que podia fazer para trazer esse escritório para o município. Porque o nome do nosso município, ele precisa mais qualificação, que a juventude que está se envolvendo, cada ano que finda um ano, são um tanto de estudante que pega o seu certificado e precisa de topar essas qualificações para eles se desenvolver, para eles ter trabalho, para eles se preparar a sua vida, né? Estão crescendo, então ele não pode parar. Então o município precisa desse escritório dentro do nosso município. Anchieta tem, Cachoeira tem, vários lugares tem, por que o nosso município tem? Então, essa aqui essa reivindicação que eu quero fazer, e vou mandar para cobrar, porque eu quero ver isso aqui, se Deus quiser, e a população também, e se Deus quiser desenvolver esse escritório dentro do nosso município. Obrigado. Terminado a fala do vereador Erasto, peço que o vereador Fábio dos Santos Pereira. Dispensado, presidente. Dispensado, peço que o vereador Valdemir Pereira Gama. Senhor presidente, cumprimento o setor da mesa, servidores da casa, vereadores, presente, ressaltar, como os colegas assim fizeram, a curiosa presença do Clube dos Trabalhadores do município de Itapemirim. Cumprimento o senhor José Carlos, meu colega Alexandre, cumprimento toda a corporação que nos emociona, né, ouvir parte do trabalho dessa organização. Cumprimento nosso amigo Zé Lima, né, que ficou
figura muito conhecida, está aí aspirando a cadeira nessa casa, muito animada. Cumprimento o secretário de Meio Ambiente, meu colega do aviso, Tiago Leal, fazendo um excelente trabalho. Uma secretaria que tem sido muito exigida e a grande equipe da SEMI tem demonstrado que diante dos desafios não tem dado um passo atrás. Portanto, considero verdadeiros desbravadores também, seu Tiago, toda a sua equipe. É um trabalho consciente, vigoroso, que essa secretaria profissional que vem atuando no município de Itapemirim. Compartilhar com os meus colegas, diante do tema hoje aqui, talvez provocado pela a presença do Clube dos Desbravadores, e assim podemos aqui, secretários, ouvir uma parte daquilo que essa organização tem feito em benefício não do município de Itapemirim, mas do mundo. Trabalho cristão, na verdade, verdadeiro trabalho cristão, trabalho de amor, de carinho, que tem um efeito e benefícios incalculáveis, porque no trabalho social, no trabalho preventivo com as nossas crianças, como aqui foi demonstrado, ninguém pode imaginar as crianças que são bem educadas, bem disciplinadas, se assim não fossem, o que estariam fazendo pela sociedade? Quantos transtornos estariam causando? São valores que exigem dedicação, e eu fico muito feliz de entender melhor isso, o verdadeiro valor do cristianismo, que ensina o amor, que ensina a disciplina, o quanto faz bem a disciplina. E o Clube dos Desbravadores de Itapemirim tem trazido aí esta bandeira, e quero dizer, Zé Carlos, que essa glória não é para aqui, ser reconhecido pelos homens também não é tão importante, faz bem, mas a filosofia dessa instituição é pregar e fazer o verdadeiro cristianismo de forma prática. Isso fazemos, e os que o fazem, fazem como para Deus. Essa é a diferença. Não tem salário, não tem ganância de poder, não tem briga, não tem lado partidário, porque se assim fizessem, estariam escolhendo, não vou fazer por isso ou por aquilo. Não fazem, porque o fazem para Deus. Essa é a diferença. Portanto, quero parabenizá-los, mas tenho certeza que o meu parabéns é apenas para motivar e sentindo muito satisfeito, e glorifico o nome de Deus pela vida de vocês. Se tratando de tudo isso que foi falado, se provocou aqui, muito bem falado pelo vereador João Bichara, a preocupação com os impactos bem sentido pela nossa região nos últimos dias, que no ano passado iniciou-se um processo de invasão de marés, com alto teor de cloreto de proveniente da pouco volume de água do rio Itapemirim, que num processo natural o rio ele não aceita a invasão do mar, mas pela agressividade das devastações, dos desmatamentos, pela cegueira em prol da riqueza, os homens, de forma avassaladora, vêm destruindo a maior riqueza de uma cidade, que é um rio. Toda cidade ela se constrói e se edifica em torno de um rio, porque ali tem vida, ali tem água. Portanto, meus senhores, hoje nós vivemos uma realidade talvez desconhecida, ou talvez subestimada por muitos, que isso nunca aconteceria na nossa região.
e hoje é uma realidade, e cabe a cada um de nós, seres humanos, não achar culpados, mas unirmos as nossas forças e procurar por soluções. Portanto, senhor presidente, deixo aqui a minha palavra de incentivo à nossa atual geração a procurar ter atos, por mínimo que seja, atos de recuperação, de plantar uma árvore. Embora estamos vivendo aqui no desembocar do rio Itapemirim e as nossas ações não surtem tanto efeito como os municípios que estão nas nascentes do nosso rio, que poderiam estar recuperando, porque é de lá que vem o volume natural do rio Itapemirim, mas vamos ter os exemplos para que os outros municípios pratiquem o mesmo. O comitê da bacia do rio Itapemirim venha tomar por atitude, juntamente com os órgãos competentes na área ambiental, os órgãos executores e toda a sociedade em geral, devemos nos mobilizarmos para trazer de volta o nosso rio, fazer paliativos, barragem e outras situações. Talvez seja necessário, mas me deixa muito triste chegarmos a esse ponto. Mas que venhamos, a partir de agora, não é para amanhã, começar a mobilizarmos sim, porque todos têm sentido na pele o que é ficar sem água ou ter uma água salgada, e se pensar no tratamento, que na verdade é praticamente uma destilação dessa água, um custo carísimo. Hoje o preço de 1.000 litros de água, se fosse tratarmos aí, isso é só para a região de Dubai. Nosso povo sacrificado, não temos renda per capita suficiente para mantermos o tratamento de tamanho forte, que é a dessinalização. Mas que Deus venha nos abençoar. Estamos vivendo num mundo diferente. Portanto, senhores, deixo aqui a minha fala de mobilização, juntamente com aquilo que já vem fazendo os desbravadores, se colocando voluntários em prol de qualquer trabalho social, em prol da humanidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Senhor vereador, também concluo sua fala nos requisitos, parabenizá-lo. Terminada a fala do vereador Valdemir Pereira Grande, assistente vereador Manfredo da Filha Amada. Tempo regimental de 10 minutos. Boa noite, ministro presidente. Boa noite, funcionário dessa casa, vereador e tudo presente. Começando a minha fala, eu quero parabenizar os desbravadores. Palavra bonita, né? A gente lembrou os desbravadores quando os colonizadores quando vieram do Brasil, os italianos, o pessoal que vieram para Ronovo, o pessoal da Suíça, embarcaram na usina Paineira, foram de trem até em Rio Novo do Sul, e lá formaram uma colônia. É lindo. Essa palavra é muito bonita. Aqui em Itapemirim está precisando muito disso. E vocês, mais gente, são poucos ainda. Essa pouco pistão bravo que está aí está precisando de bastante gente assim. E se vocês precisarem de alguma arma para botar na cintura, não arma de fogo, uma arma tipo coisa da tecnologia para usar, para vocês ajudar vocês a desbravar uma coisa aí. Quanto ao vereador, ajuda da Câmara, da Prefeitura, vocês estão de parabéns. Quero também parabenizar o secretário Thiago Leal por aqui, que entende mais de Rio Itapemirim que qualquer um que eu acho. É formado, é biólogo. Eu ouvi muito falar do Rio Itapemirim. O presidente Valdemir Pereira falou muito bem. O Rio Itapemirim, o problema principal que eu acho do Rio Itapemirim hoje é o seguinte: a vazão d'água é pouca. Você sabe disso. A vazão de água é pouca, a maré sobe e vai do rio. Isso aconteceu no Mar de Aral. Você sabe que Israel não chega água no mar,
O que aconteceu? O mar invade a terra, né, com areia, tapa mangue. Então, quer dizer, uma represa também, de jeito nenhum. Poderia fazer um vertedouro, pegar a tubulação que pega de Baía Ponte, subir mais ou menos 5, 6 km para cima, colocar a estação lá em cima, fazer um vertedouro, lá, por exemplo, na Beira Rio, onde a água salgada não vai, e fazer lá. Em seguida, com todo o dinheiro que Itapemirim tem, fazer um reservatório de água bem grande, fazer um piscinão de ramos, para ajudar também o rio. Itapemirim tem dinheiro para isso. Você vê só quanto gastar de fogos, quanto estão gastando no orçamento de fogos da Ipau, arrancando aquela rua antiga, fazendo de novo, porque não pode mexer naquela rua tudo empoeirado está lá, para aquele processo que teve de 13 milhões de subfaturamento. Aí vai roubar o povo, eles estão arrancando toda aquela rua feita e botando aquele tijolinho holandês, fica bonita. Estou fazendo uma rua maravilhosa, mas você vê que é tudo para enganar o povo. E o povo está sendo enganado a cada dia. E a gente vê a Câmara cada dia botando um paninho quente em cima, botando a peneirinha. É desse jeito. É muita indignação. Vai chegar ao fim. Uma fé em Deus vai chegar ao fim. Dessa pouca vergonha que está acontecendo. Você vê o povo ficando tudo sem água. Ninguém tem água nem para tomar banho. Investimento mais ou menos 2 milhões. Por quê? Tem que fazer estação, não sei o que, sei lá. E essas obras aí, esses tapa-barranco aí que estão fazendo? Estão cobrindo os barrancos tudo com a manta. Vocês têm ideia, aquela firma ali, ela é exclusiva. Não tem licitação, não tem nada. Aí aquela firma, por ela ser exclusiva, faz de qualquer jeito. Entra milhões no bolso dos caras. Para tapar barranco ali. Não vai ficar um barranco, João, não vai ficar um barranco ali mais. Sem cobrir aquela manta. Porque é muito fácil. É exclusivo, não tem. Você sabia disso? Não tem licitação. Aí fica fácil demais. É fácil demais para ter cachorro morto. E essa agonia toda vez de Rita Primeirice não tem água, é culpa da chuva. O rio tem bastante água. Para isso tem. É claro que tem que reflorestar o rio. Pega 30 metros cada lado, desapropria, que isso aí já é lei, de baixo a cima, de preferência de cima para baixo, que as águas, as cabeceiras da sete, e vem pelo menos ajeitando ali, pelo menos o gato beber água da vez. Isso é fácil. Até os próprios desbravadores podem ajudar. Eu também já plantei, o Thiago plantou, uma muda. Pessoal, aquelas mudas que plantaram perto da ponte da vila ali, para cima da ponte da vila, quem passa ali. Aquilo ali tem o que, Thiago? Tem um ano. Olha como já está. Como aquilo ali segura a água? Muito fácil. É fácil, quando tem dinheiro. Gente, quando tem dinheiro é muito fácil. Difícil é quando não tem dinheiro. Igual o município de Rondônia está lá, capengando. Não consegue nem trocar as paredes da rua. As penas. Um orçamento de parece 5 milhões por ano. Nem para pagar o funcionário dá. Agora está Itapemirim não. 361 milhões para gastar esse ano. Aí até 4 meses antes da eleição vai gastar dinheiro mais. E fica aí capengando aí. O pessoal bebendo água salgada, está louca. E uma reclamação lá todo dia, e parabenizando o prefeito. Cadê? Junta com a Mara Thaís, faz um mutirão. Vai todo mundo manifestar. Manifesta. No Brasil tem que ter manifestação. O povo foi para a rua, o que aconteceu? Dilma agora, dia 11, vai sair mesmo. Já jogou a toalha. Em seguida, vai cair ele também. Vai ser de cima para baixo, nós vimos uma avalanche do Everest. Vai ser a mesma coisa. Não tem como. Eu nunca vi dizer que o mal venceu o bem. Você já viu, João? Você já viu, presidente? Nem na história de quadrinho. É desse jeito. Gente, já falei até demais. Obrigado. Boa noite e até a próxima. De nada fala o vereador Nofreni, está escrito vereador Jean Cruz. Dispensado, vereador Jean, está escrito vereadora Regina Viana de Souza.
Boa noite a todos. De novo. E que bom que o nosso secretário Tiago esteja aqui presente hoje, que era para a gente ter conversado, né, Tiago? Eu liguei, mas você não estava em reunião, não pôde me atender, para que a gente possa estar junto, nós, legislativos, junto com o executivo, secretários, os nossos munícipes, para que essa barragem possa sair aqui no nosso município. Agora nós temos que nos unir forças, tá? Hoje eu também quero passar para a família lutada do senhor Darcy Garioli, que eu faço parte dessa família, por ele ter... Fiquei muito orgulhosa por ele ter chegado na minha casa com sua esposa, essa mensagem para a família deles. Eu sinto muito orgulho de tê-los como minha família também. Ele chegou na minha casa e falou que no meio de muitos amigos, eu e meu esposo fomos escolhidos para ser os padrinhos da filha dele. E os meus parentes, um casal de meus amigos, parente meu também, a Dona Inácia e o seu Dedino, do filho dele, que foi a Maximina e o João. E era um casal que, logo assim que eles casaram, eles andavam, ele era caminhoneiro, ele e a esposa. Então, quando chegava ele cansado, ele passava o volante para a esposa, ele ia descansar, e os dois andavam nesse gigante que é o nosso Brasil, de ponta a ponta do nosso Brasil. Então, era uma família que, o senhor Garioli também marcou muito na nossa campanha, agora, a campanha de Dr. Luciano, onde ele saía com sua bandeira na frente do grupo, do pilotão, em toda caminhada que a gente saía na rua, ele marcou muito a passagem dele aqui, principalmente na nossa campanha. Eu sei que o doutor Luciano não estava aqui presente, que estava com a sua mãe hospitalizada, fez essa cirurgia, mas eu tinha certeza que se ele estivesse aqui presente, ele estaria lá no velório do senhor Darcy. Então fica aqui essa mensagem de orgulho de fazer parte dessa família e que Deus a tenha num bom lugar e que essa família não está desamparada, a gente está junto. Muito obrigado e boa noite a todos. Terminada a fala da vereadora Regina, passaremos para o material da ordem do dia. Conforme pode sair na pauta de vocês, nós temos apenas um projeto de lei e duas atas, está, presidente? Projeto de lei número 17/2016, de autoria do vereador, presidente desta casa, Paulo Sérgio Toledo Costa, que dá a denominação de rua Sebastião da Silva Sobrinho, em Graúna, neste município. O projeto foi lido e dado publicidade no expediente do dia 19 de abril de 2016. Ele cumpriu todos os trâmites necessários, foi para a mão das comissões, equipe jurídica desta casa, a qual a análise minuciosa opinaram com parecer favorável. O projeto está em primeira discussão. Vereador João Michel. Aos colegas vereadores, como presente, gostaria de parabenizar o excelente presidente por lembrar o Sebastião Sobrinho. Tive o prazer de conhecê-lo, um senhor muito simples e muito humilde, que morreu. Na verdade, a sua morte foi uma surpresa muito grande, pegou muitas pessoas de surpresa na comunidade da morte. E como tive o prazer de conhecê-lo, eu gostaria de deixar
satisfação de saber que esse senhor terá seu nome lembrado na memória daqueles que conviveram com ele, principalmente daquela comunidade quilombola que o senhor representa. Então, parabéns pelo projeto. Acho interessante lembrar desse senhor tão humilde, tão simples e de palavras tão suaves, tão negras. Vereador, o projeto continua em discussão. O projeto está em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Aprovado. Por último, presidente, nós temos aqui duas atas que já foram lidas e assinadas pelos competentes vereadores, faltando apenas a análise do plenário, a votação. Não consta que a assinatura de dois vereadores, que hoje se encontram ausentes, que é o Wagner e o Leonardo, mas os demais vereadores todos já assinaram, faltando apenas, como já falei, a apreciação desse evento plenário. A ata 143, 143ª, sessão ordinária, realizada no dia 5 de abril de 2016, e a ata de número 144, 144ª, realizada no dia 12 de abril de 2016. As duas ordinárias. Sim, podendo vereadores, a ata já lida assinada pelos vereadores, ora mencionado pelo secretário, do dia 4, do dia 5 do 4, dia 12 do 4, está sob apreciação do plenário. Vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam sentados. Aprovado. Quero novamente agradecer a presença de todos, vereadores, servidores, vereadores que se encontram na casa, também servidores dessa casa, meu amigo Matheus, vereador da Igreja Batista não, que prometeu 15 dias, passou o 10 e ainda não foi, mas tem certeza que ele vai. Servidor do Executivo Municipal, desbravadores, mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores, senhoras presentes. Essa casa seja muito honrada e quero agradecer a todos vocês aqui nessa noite. Não tendo mais nada a ser tratado, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma boa noite na presença do Senhor.